Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João. Evangelho segundo a narrativa de João, no capítulo de número 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 24. João capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Podei-vos assentar. Eu acredito que todos aqui, conhecem essa passagem na vida de Tomé. Tomé, ele ficou conhecido como esse apóstolo, que duvidou. Ele duvidou de que Jesus havia aparecido aos discípulos, aos demais. E é comum, às vezes, a gente ouvir a pessoa dizer, eu sou igual a Tomé. A gente ouve, às vezes, alguém dizer, eu sou igual a Tomé, eu preciso ver para crer. Irmãos, e quando se trata de coisas relacionadas aos homens, eu acho que é até certo agir assim mesmo, porque há muitas promessas não cumpridas, aquele que diz que faz, depois não faz. Então, quando se trata de assuntos ligados ao homem, é mais do que justo dizer isso, mas não quando se trata de algo que se relaciona a Deus. E, irmãos, nós sabemos que Tomé era aqui, a Bíblia diz, ele era um dos 12. E Jesus, quando ele iniciou seu ministério, ele escolheu esses 12 homens para estar com ele, que depois foram denominados apóstolos. E esses 12 homens, eles acompanharam o ministério de Jesus muito de perto. Eles tiveram esse privilégio de estar com Jesus praticamente o tempo todo. A multidão muitas vezes vinha e depois se ausentava. Jesus ia para uma região, Jesus ia para outra. Outras pessoas tiveram a oportunidade de receber milagres, mas depois se afastavam. Mas os apóstolos não, irmãos. Os apóstolos, eles foram separados por Jesus para que eles pudessem aprender os ensinamentos de Jesus e aprender também através dos exemplos de Jesus. Eles viram, irmãos, esses apóstolos, eles tiveram o privilégio de ver surdos curados, mudos, paralíticos, leprosos. Eles tiveram a oportunidade de ver mortos sendo ressuscitados. Eles tiveram a oportunidade, de ver a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou 5.000 pessoas. Depois, em outra ocasião, na segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixinhos, mais 4.000 homens foram alimentados. E esses apóstolos, irmãos, eles tiveram então este privilégio tão grande, de ver tudo isso diante dos seus olhos acontecendo.
E chega um tempo no ministério de Jesus que Jesus ele começa a falar abertamente com esses 12 apóstolos e dizer para eles assim: olha, importa que o Filho do Homem seja preso, crucificado, seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. E os discípulos, irmãos, eles ouviram isso da boca de Jesus. Jesus estava dizendo para eles: é necessário que isso aconteça. E esses discípulos, irmãos, eles ouviram isso, mas quando chegou o tempo de se cumprir essa palavra, Jesus ele estava celebrando ali a Páscoa com os discípulos, e Jesus então ele institui a ceia, que seria o memorial que deveria ser seguido, não só pelos discípulos, por toda a igreja, que é o memorial que fala sobre a morte e a crucificação de Jesus. E nós hoje, até hoje, participamos desse memorial, que é a Santa Ceia, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus, Partimos aqui o pão, que representa o corpo, e também tomamos o suco da uva, que representa o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E Jesus ele participa daquela ceia, e ele se ausenta com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, ele vai mais especificamente ao lugar chamado Getsêmani. E esta palavra Getsêmani, em aramaico, ela quer dizer prensa do azeite, ou prensa da azeitona. Tinha ali nesse monte, que era o Monte das Oliveiras, muitas oliveiras. E naquele jardim tinha uma prensa, da onde se espremia as azeitonas, para se extrair dela o mais puro azeite. Veja que Jesus ele vai para este lugar, e ali ele está agonizando. Jesus estava ali começando a ser prensado, para extrair a vida que nós tanto precisamos. E Jesus, naquele momento de oração, ele clama: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E Jesus ele está de maneira tão angustiada, tão triste naquele momento, que ele chega a suar gotas de sangue. Terminando esta oração, Jesus ele recebe ali então a visita daquela multidão que vem prendê-lo, e eles vão levá-lo aos sacerdotes Anás e Caifás. Depois Jesus vai à presença de Pilatos, e Jesus é condenado à morte. Jesus é condenado à crucificação. Ele então é açoitado, ele é espancado, ele é crucificado e ele morre ali na cruz. Após a sua morte, 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, eles vão a Pilatos e pedem o corpo de Jesus. Eles o envolvem em lenços, em linhos, com alguns óleos aromáticos ali, e eles vão colocar Jesus na sepultura. E aí eles lacram a sepultura com uma grande pedra. Passa-se o sábado, e no domingo pela manhã, algumas mulheres vão ao túmulo. A Bíblia diz Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas chegam no túmulo para também ungir o corpo de Jesus. E elas no caminho até comentam uma com a outra: olha, quem vai tirar a pedra para nós? Mas quando elas chegam ali, elas veem a pedra removida. E quando elas chegam na porta do túmulo, há um homem ali de branco, um anjo sentado ali, e ele diz para aquelas mulheres: eu sei que vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, depois Jesus aparece para aqueles 2 discípulos que estão indo a caminho de Emaús, e finalmente Jesus aparece para os demais discípulos que estão sentados à mesa. E Jesus chega ali, conversa com eles, se apresenta a eles, mostra que ele havia ressuscitado, mas a Bíblia vai dizer que Tomé não estava nessa reunião. Nesse dia Tomé não estava. Por isso, irmãos, eu deixo aqui um ensinamento para todos nós: nunca falte a um culto, porque você nunca sabe quando Jesus vai te surpreender. Nunca falte.
Tomé não estava naquele dia, aquele dia Jesus apareceu. Você nunca sabe o dia que Jesus vai vir para trazer uma bênção para você. Você não sabe o dia que Jesus vai te visitar e vai de repente mudar a situação. Então não perca as oportunidades, porque quando Jesus chega, Ele traz a bênção, amém? Irmãos, e a Bíblia então vai dizer que Tomé não estava presente. E aí quando nós olhamos aqui nesse texto, irmão, nós vamos ver que 8 dias depois, eles estão numa outra reunião. E agora, nessa outra reunião, Jesus aparece de novo e Tomé está presente. Irmãos, a pergunta, que Tomé fez ali, a afirmação que ele fez aos demais, quando eles vieram falar com Tomé: olha, Tomé, você não foi no culto, mas Jesus apareceu lá. Tomé, irmãos, ele disse assim: se eu não tocar nas mãos de Jesus e ver o sinal dos cravos, e se eu não tocar no lado dele, para ver se ele tem a cicatriz da lança que o furou, eu não vou crer. Eu não vou crer. Irmãos, e a Bíblia diz então que 8 dias depois ele estava na reunião e Jesus veio. Será que Jesus apareceu nessa reunião 8 dias depois porque Jesus ficou preocupado com o que Tomé falou? Será que Jesus falou assim: puxa vida, Tomé não vai crer se eu não aparecer, então eu tenho que aparecer? Irmãos, de jeito nenhum. Jesus apareceu para Tomé porque Jesus é misericordioso. Jesus apareceu para Tomé, irmãos, porque Jesus ele é amoroso. Mesmo quando a gente age de maneira incrédula, Jesus se mostra e se revela para nós. Às vezes a gente ouve um testemunho, de alguém dizer: não, Senhor, se o Senhor existe, faz isso. E acontece, irmão. Agora, por que acontece? É porque Jesus ficou com medo da pessoa, porque ela falou desse jeito? Não, irmãos, Jesus ele continua sendo Deus. Acreditando alguém ou não acreditando, isso não vai mudar a situação. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é Senhor. Mas Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele ainda se apresenta, Ele ainda se revela para que a pessoa possa crer. Para que a pessoa possa crer. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui, a palavra de Deus está dizendo que aí, quando ele vê Jesus, e Jesus já vem para o lado dele, e Jesus diz assim: Tomé, toca aqui na minha mão, Tomé, olha aqui os sinais, olha as marcas, olha as marcas. Olha aqui, Tomé, o lado onde a lança perfurou. Irmãos, e Deus é maravilhoso, porque Ele usa até a incredulidade das pessoas para glorificar o seu nome, não é verdade? Porque há hoje ainda correntes e seitas que dizem que Jesus não ressuscitou no seu corpo material. Na verdade, Jesus ressuscitou em espírito. Veja, irmãos, Jesus, na primeira aparição, ele comeu com os discípulos. Ele comeu com eles. Isso já é mais do que evidente para provar que ele não estava ali em espírito, mas que ele estava com o corpo, porque espírito não come, e Jesus comeu com eles na mesa. Mas Jesus ele vai usar essa segunda ocasião, na incredulidade de Tomé, para trazer evidência que era o corpo dele mesmo. Ele mostrou o lugar dos furos dos cravos, ele mostrou o lado dele que havia sido perfurado, ou seja, é mais uma evidência de que aquele que estava ali é o Jesus que havia sido morto e crucificado. Aquele que estava ali não era apenas um espírito, não era um fantasma, não era uma ilusão daqueles discípulos, mas ele era real, porque Tomé pôde tocar nele. Tomé pôde ver as marcas no corpo dele. Tomé pôde se certificar de que Jesus ele estava realmente ressuscitado. Irmãos, e a Bíblia, quando ela diz que Jesus é a primícia, primeiro ele, depois nós, isso não quer dizer que um dia nós também vamos ressuscitar. Não vamos apenas em espírito, nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado. E é isso que Paulo diz lá aos Coríntios, Semeia-se o corpo material, ressuscita-se o corpo
espiritual, mas um corpo glorificado, um corpo transformado. Você, qualquer um de nós podemos partir desse mundo enfermos, com enfermidades, com as mais diversas doenças, mas quando ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com o nosso corpo perfeito para estarmos para sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso, irmão, vai ficar para trás, amém? Esse corpo doente, esse corpo degradado, Paulo, eu acho tão maravilhoso quando ele diz, ainda que esse tabernáculo terrestre, seja desfeito, nós receberemos da parte de Deus um edifício. Ele chama esse corpo nosso aqui de tabernáculo, de tenda. Por quê, irmão? Porque envelhece rápido, A vida do homem passa muito rápido. E a gente envelhece, a gente tem doença, tem enfermidade, a gente envelhece. Mas o apóstolo diz, olha, essa tenda vai ser substituída por um edifício, não feita por mãos, e eterna nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, então, quando nós olhamos aqui, nós vemos Jesus permitindo Tomé tocar, e depois que Jesus permite Tomé tocar, a Bíblia diz que Tomé diz, Senhor meu, Deus meu. Jesus diz, Tomé, porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Irmãos, isso é ser crente. Crente é aquele que crê, E às vezes tem gente aí de determinadas religiões que fala assim, Deus me livre de ser crente, Deus me livre de ser crente. O que é ser crente? É crer em Jesus, Pessoas às vezes não sabem o que está falando, Deus me livre de ser crente, nunca quero ser crente. Irmão, crente é aquele que crê. Mas de que maneira que a gente crê? A Bíblia diz lá em Atos, 16, 31, o apóstolo Paulo falando ali, aquele carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ainda em João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 16, versos 15 e 16, a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então, irmãos, crer é uma necessidade para aquele que vai ser salvo, ele precisa crer. A Bíblia diz que ele tem que ser crente para ser salvo. Não crente no sentido da palavra que a gente usa aqui muitas vezes, tem que ser crente daquela igreja para se salvar. Não, ele tem que ser crente para ser salvo, porque se ele não crê em Jesus Cristo, ele não vai ser salvo. Então uma pessoa que diz, Deus me livre, eu nunca quero ser crente, ela não vai poder ser salva. Porque para ser salvo, tem que ser crente. Tem que ser crente. Você pode falar isso para a pessoa que fala isso para você. Você fala, olha, infelizmente, então você não pode ser salvo, porque para ser salvo tem que ser crente. Ela fala, não, mas eu não quero ir lá na tua igreja. Eu falo, não estou falando da minha igreja. Estou falando que a Bíblia diz que para ser crente, você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa crer nele. Veja o que a Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus 11:6. A Bíblia diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então é preciso crer. Você nunca vai se aproximar de Jesus e conseguir crer se você não se tornar alguém crente nele. Você precisa crer nele de todo o coração. E quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vamos ver que a Bíblia diz que para nós crermos, nós vamos crer como? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus. Em Romanos 10:17, a Bíblia diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a pregação da palavra de Deus, a fé nasce em você. E através desta fé, você passa a crer em Jesus. Você passa a crer e confiar que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, a fé ela vem através da pregação. É por isso que nós estamos aqui pregando, é por isso que tem a igreja na terra. É por isso que Deus deixou a igreja na terra, para a igreja pregar.
ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aqui mesmo em Romanos 10, no verso 14, a Bíblia diz assim: como invocarão aqueles em quem eles não creram? E como crerão naqueles de quem eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja que aqui é uma corrente. É preciso pregar para que eles possam ouvir sobre Jesus. E ouvindo sobre Jesus, eles possam crer em Jesus. Então, a fé, ela vem através da pregação da palavra. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Por quê? Porque as pessoas só vão crer em Deus se elas ouvirem acerca de Deus. A pessoa só vai ouvir que Jesus ele tem poder para curar se você testemunhar para essa pessoa que você já foi curado. A pessoa só vai crer que Jesus ele transforma uma vida se você for testemunha e disser: ele transformou a minha vida. Se você não pode testemunhar isso, você nunca vai conseguir levar alguém a crer. Então por isso é necessário, irmãos, a igreja pregar, a igreja falar. E a igreja falar o quê? Falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Falar aquilo que nós temos vivido em nossas próprias vidas. Isso é compartilhar a palavra de Deus. Amados, então, quando nós cremos em Deus e cremos em Jesus como Filho de Deus, aquele que se fez carne, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou para a nossa justificação, aquele por qual o seu sangue nos purifica de todo pecado, se nós crermos nesse Deus e nesse Jesus, então nós somos salvos. É isso que a palavra diz. Ninguém pode ser salvo se ele não crer. Mas, irmãos, e aí quando nós olhamos aqui para Tomé, nós vemos um Tomé que ouviu o convite de Jesus para segui-lo, um Tomé que abandonou tudo para seguir Jesus durante 3 anos, um Tomé que viu milagres, um Tomé que viu coisas maravilhosas acontecer através de Jesus, um Tomé que ouviu os ensinamentos de Jesus, um Tomé que esteve tão próximo de Jesus, e agora, irmãos, nós vemos esse Tomé duvidando que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, e esse texto chamou muito a minha atenção, porque Tomé não era qualquer um, ele era um dos 12. Ele era um desses que testemunhou. Ele é um desses que viu os milagres, ele é um desses que esteve muito perto de Jesus. E geralmente, irmãos, a gente entende assim: quem tem fé? Quem conhece Jesus. Quanto mais você conhece, mais você confia, não é verdade? Você não vai confiar em quem você não conhece. Mas quando você conhece bem, você confia. E com Jesus também não é diferente. Mas aqui nós estamos vendo um Tomé que conhecia Jesus, que caminhou com ele 3 anos, viveu intimidade com ele nesses 3 anos, viu milagres dele nesses 3 anos, mas agora está duvidando. Quando os demais discípulos dizem: olha, você não estava no culto e Jesus apareceu. Ele diz: não, se eu não tocar, se eu não ver a marca na mão dele, eu não vou crer que é ele. Então nós vemos aqui, irmãos, um Tomé, ele duvidando de que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, ele está duvidando que Jesus era o Filho de Deus e queria vencer a morte. O Tomé, ele está agindo aqui com incredulidade, né? Porque Jesus está dizendo: Tomé, não sejas incrédulo, não sejas incrédulo, mas seja crente. Creia, Tomé. E Tomé aqui, irmãos, com toda essa experiência que ele teve com Jesus, ele está incrédulo diante do relato dos demais discípulos que estão dizendo que Jesus ressuscitou. Irmãos, você consegue entender como isso é tão perigoso? Isso que me chamou a atenção, porque talvez, irmãos, nós estejamos na igreja e a gente está dizendo: eu creio em Deus, mas a gente ainda tem dúvidas quanto ao que Ele possa fazer. A gente ainda tem dúvidas de que Ele possa realmente superar ou trazer vitória para nós diante de um problema e uma dificuldade. Quando a gente age assim, irmãos, nós estamos agindo como Tomé.
Se eu digo, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, mas quando eu estou com um problema difícil, eu digo, será que o Senhor pode resolver? Eu estou trazendo dúvida se Ele de fato é o Deus que a Bíblia diz que Ele é. Se a Bíblia afirma, irmãos, que Ele é Deus e que para Ele não há impossíveis, como é que eu posso duvidar que Ele é capaz de resolver qualquer problema? Como é que eu posso duvidar no meu coração de que Ele é poderoso para agir em todas as situações na minha vida? Como que eu posso duvidar de que Ele pode transformar aquele meu parente que tem um coração tão duro? Se eu ajo dessa maneira, eu estou agindo como Tomé. Eu estou dizendo, não, se eu não ver acontecer, eu não creio. Irmãos, e fé não é ver para crer, é crer para ver. A fé, primeiro você crê e depois você vê. O Tomé, ele diz, não, eu quero ver, aí eu vou crer. O nome disso é incredulidade. Então, irmãos, eu trouxe essa palavra nesta noite porque eu quero falar agora, nas próximas quartas-feiras, sobre um aspecto da fé, que é a verdadeira fé não duvida. Eu quero falar algumas quartas-feiras sobre isso. Então me veio à mente, como introdução, a gente trazer essa passagem aqui na vida de Tomé, porque talvez você possa dizer, o pastor vai falar que a fé não duvida, mas eu já sou crente. Tomé também era. Talvez você vai dizer, mas eu já sirvo a Jesus há tanto tempo. Tomé também servia. Mas eu já vi tanto milagre. Tomé também já viu. Mas mesmo assim, ele era incrédulo. Então eu quero chamar a tua atenção, que não é o fato de nós estarmos aqui, de um dia ter visto milagres, e de um dia dizer, nós agora nos tornamos filhos de Deus, que nós somos crentes. Talvez nós ainda estejamos agindo como incrédulos, mesmo estando em uma igreja. Então essa mensagem é para mim e para você, para a gente se despertar desse perigo que a gente pode estar correndo na nossa vida, de estarmos aqui, mas não termos essa certeza na nossa vida. Veja o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a Bíblia traz uma definição da fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Logo, irmãos, fé, ela se contrapõe à dúvida. Se fé é certeza, onde há certeza não há dúvida. Há uma outra versão da Bíblia que diz que fé é o firme fundamento. Se há um firme fundamento, não há oscilação, porque esse fundamento é inabalável. Se eu estou diante de um firme fundamento, eu não vou ter dúvidas, porque o firme fundamento, ele não é uma areia movediça. O firme fundamento, ele não é levado pelo vento. O firme fundamento, ele permanece. Então, quando nós falamos, irmãos, de incredulidade, muitas vezes a gente aponta para o ímpio. Ele é um incrédulo. E eu quero, a partir da próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, olharmos para a Bíblia e vermos, irmãos, que a fé verdadeira, ela não duvida. E que a gente possa trazer isso para a nossa própria vida e ver se a gente está agindo dessa maneira mesmo, uma fé verdadeira, ou se a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida, ou se nós precisamos crescer em fé. Os discípulos, em determinado momento, eles disseram para Jesus, Jesus, aumenta-nos a fé. Porque a fé, irmãos, ela realmente deve ser gradativa, a fé deve crescer. A gente crê em Jesus, a gente aceita Jesus como Salvador, mas a nossa caminhada com Ele deve nos levar a nossa fé a aumentar a cada dia. Mas infelizmente, irmãos, essa não é a verdade de todos os que estão na igreja. Há pessoas que estão na igreja há 1 ano, 2 anos, que têm um tipo de fé. Há pessoas que estão 10 anos, que às vezes nunca evoluiu a sua fé. A sua fé nunca cresceu, nunca se desenvolveu.
Você crê que Jesus morreu para te salvar, você crê que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, mas para por aí. Você nunca viveu e nunca experimentou uma vida de milagre, porque a sua fé não cresceu mais. Você é aquela pessoa que talvez você crê em Jesus para a salvação, mas você não consegue crer além disso. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, trazer algumas mensagens para que a gente possa, irmãos, nos inflamar em fé. E que a gente possa dizer: Senhor, eu quero crescer em fé. Eu quero viver uma vida de fé. Irmãos, o crente, ele precisa crer para a salvação. Ele precisa ter fé para a salvação. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé. A fé é não ouvir a palavra. A fé é crer em Jesus Cristo como Salvador, que nos leva à salvação. Mas a fé também é necessária para a nossa caminhada. Paulo diz na sua carta: nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Então você, primeiro, tem fé para crer em Jesus e para ser salvo, mas você precisa ter fé para caminhar com Ele e viver os milagres dele na sua vida. Você precisa ter fé até o final da sua vida, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé não é algo que deve se perder na nossa caminhada, irmãos. Eu tive fé, levantei minha mão, aceitei Jesus como Salvador, mas hoje a minha vida é uma vida de dúvida e de incredulidade. Eu criei em Jesus, mas hoje eu não consigo crer que Ele vai restaurar a minha vida, que Ele vai restaurar o meu lar, que Ele vai transformar os meus familiares, que Ele vai abrir uma porta que está fechada, que Ele vai dar cura para essa enfermidade. Eu não consigo crer. Isso é uma fé, irmãos, que não está se desenvolvendo. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver certas ocasiões que Jesus disse para as pessoas: mulher, grande é a tua fé. Ele vê o centurião de Cafarnaum e ele diz: nem ainda em Israel eu encontrei tanta fé. Ele vê a mulher Ciro-fenícia clamando a ele por socorro, ele diz: mulher, nem em Israel eu vi fé como essa. Mas às vezes ele olhava para os próprios discípulos e dizia: homens de pouca fé. Irmãos, então a fé, ela pode ser aquela fé na nossa vida que está estagnada. Eu aceitei Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Senhor, mas para por aí. E a fé, irmãos, ela é algo muito maior do que isso. Nós vamos ver que a fé, irmãos, ela nos leva a uma vida de intimidade, de profundidade, de experiências sobrenaturais na presença de Deus. E quão falho às vezes a gente tem sido. Eu digo isso, irmãos, por mim mesmo. Porque muitas vezes a gente não tem tido fé suficiente para vivenciar milagres e coisas maiores na nossa vida, né? Eu vi o pastor Valdecir falando aqui, né, de um pastor que estava com uma enfermidade, e ele disse: Senhor, não permita que parte do meu corpo seja tirado. Eu estava ouvindo aqui, eu falei: Senhor, perdoa a minha falta de fé, porque eu fiz uma cirurgia e tiraram parte do meu corpo. Talvez, irmão, se eu tivesse a fé dele, eu não teria passado por isso. Então a gente precisa aprender, a gente precisa entender, irmãos, que às vezes a nossa fé realmente está fraca, e que a gente tem que crescer em fé, a gente precisa crescer em fé. Ele viveu uma experiência sobrenatural, e às vezes, irmãos, a gente, né, a minha fé ali no hospital era a fé da certeza da minha salvação, isso eu tinha, nunca perdi. Tanto que eu não tive medo em passar pela cirurgia. Eu disse: Senhor, se chegou a hora de eu partir, eu estou bem, eu estou feliz, porque eu vou estar com o Senhor. Em momento algum, irmãos, eu tive medo, né? Não tive medo de partir, porque eu tenho a certeza da minha salvação. Mas talvez, irmãos, a minha fé ainda precisa crescer mais. Precisa crescer mais. Eu vi o relato de um homem de Deus um homem que Deus usou muito nos milagres, irmãos, isso há muitos anos atrás, talvez foi no ano 1800, talvez seja 1800 ou 1900, eu não me lembro agora, a época que esse homem viveu. Mas eu li um dos seus livros, irmãos, e em um dos seus livros esse pastor, ele fala assim, na minha igreja, eu nunca perdi ninguém por problema de enfermidade. Eu falei: Jesus,
Ele falou, às vezes eu chegava a ficar no hospital 2, 3 dias do lado da cama, orando. E a pessoa estava mal. E eu dizia, Senhor, eu quero que o Senhor cure, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. Depois o Senhor pode recolher, mas recolhe curada. Irmãos, ele disse que ele nunca enterrou ninguém na igreja dele com problema de enfermidade. Morreu por causa de enfermidade. Foi que teve casos lá que ficou semana no hospital. E a pessoa foi curada e depois Jesus recolheu. Mas recolheu curada. Eu olhei aquilo e falei assim, Senhor, nossa fé é muito pequena mesmo, né? Nossa fé é muito pequena, porque às vezes a gente já ora assim, você vê que o quadro não é bom, você fala, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Quando está muito difícil a situação, você já fala, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente não entra numa batalha espiritual e diz, Senhor, não, eu creio que o Senhor vai curar, eu creio que o Senhor vai curar, eu creio que o Senhor vai curar. E às vezes a gente já se conforma e diz, Senhor, é a tua vontade, se é a tua vontade. Então, né? Às vezes a gente se conforma, irmãos, com as situações. Então eu quero meditar com os irmãos, né? E eu não quero aqui, irmãos, julgar isso, né? Porque cada um tem a sua experiência, né? Tiveram homens de Deus, consagrados de Deus, que morreram enfermos, né? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pelo que tudo indica, ele tinha um espinho na carne. E era uma enfermidade. E ele morreu com ela, né? Elias, né? Foi arrebatado, mas o Eliseu, que ressuscitou morto, que fez milagre, que fez de tudo, a Bíblia diz que ele morreu enfermo. Então, não quero fazer disso uma doutrina, né? Se esse pastor teve essa experiência, e isso é maravilhoso, e se ele conta isso, porque ele viveu isso, porque ele tinha fé para isso, né? Então ele tinha fé para isso. Mas eu quero, irmãos, chamar a tua atenção, para que a gente possa elevar um pouquinho o nível da nossa fé. Porque talvez a gente também estagnou, né? A gente para no tempo e diz, Senhor, eu creio que o Senhor é Filho de Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, e Senhor, para por aí. Eu não creio muito mais coisa do que isso. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus, que eu sou salvo, que o meu nome está escrito no livro da vida, e às vezes a gente para por aí. E eu quero, irmãos, meditar com os irmãos, né, acerca de personagens da Bíblia, histórias da Bíblia, onde a Bíblia mostra claramente que a fé, ela não duvida, ela não duvida. Não há, irmãos, comunhão entre a fé e a dúvida, porque fé é certeza e dúvida é oposição à certeza. Então, se fé é certeza, é impossível ter fé e ao mesmo tempo eu ter dúvida. Então, que nós possamos meditar nisso, né, e crescer na nossa fé. Eu quero, irmãos, finalizar citando aqui mais 2 ou 3 textos. Um deles está aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3 e verso 12. A Bíblia diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Na Nova Almeida Atualizada, irmãos, está escrito que nunca haja em vós um coração mau e descrente. Irmãos, veja que a incredulidade é o oposto de eu crer. Então veja como, né, o que eu disse aqui às vezes é perigoso. A gente está dizendo, eu creio em Deus, mas a partir do momento que eu tenho dúvida, Tomé, se perguntasse para ele, Tomé, você seguiu a Jesus, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Tomé, você viu os milagres, você crê que os milagres aconteceram? Eu creio, porque eu vi os milagres. Mas quando eles disseram, olha, Jesus apareceu para nós e ele ressuscitou, ele diz, eu não creio. Então veja, irmãos, que naquele momento, Jesus aponta para Tomé e diz, Tomé, não sejas incrédulo. Você creu que eu sou Filho de Deus, você creu nos milagres porque você viu os milagres. Agora você creu em mim porque eu apareci para você, senão você disse que não ia crer. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida a gente pode estar agindo dessa maneira? Senhor, eu creio. Mas aí, irmãos, chega na hora da gente orar por um problema, uma luta, a gente não tem fé para crer que Deus vai resolver o problema. A gente não tem fé para crer que Deus vai mudar a situação. Será que nós estamos agindo por fé, andando por fé, caminhando por fé, irmãos?
A Bíblia diz que a vitória, essa é a vitória que vence o mundo. O que é? A vossa fé. Talvez a gente não esteja experimentando tanta vitória na nossa vida, irmãos, ou vitórias maiores ainda na nossa vida, pela nossa limitação em crer. Talvez em alguns momentos da nossa vida a gente tenha agido com incredulidade. Promessas de Deus que foram feitas e às vezes a gente está questionando a Deus. Deus, será que foi o Senhor mesmo? Ah, Senhor, será que é verdade mesmo? Ah, Senhor, será que vai acontecer mesmo? Irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, irmãos, Ele vai realizar. Porque Ele não é homem para mentir. E a fé é esta certeza das coisas que se esperam. O último texto que eu quero trazer aqui está em Apocalipse 21, 8, que diz assim: mas quanto aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, veja o perigo da incredulidade. Na carta aos Hebreus, a Bíblia chama um coração incrédulo de perverso coração, um coração descrente. Aqui em Apocalipse, a Bíblia está dizendo que os incrédulos, a sua parte será no lago de fogo. Então veja, irmãos, o perigo que a gente corre de dizer, eu estou crendo em Deus, mas a gente, na verdade, não está acreditando que Deus possa fazer muita coisa. A gente diz, eu creio em Deus, mas acreditar que esse problema, eu não creio. Minha mãe contou aqui ontem, na tarde da bênção, algo que aconteceu com ela. Uma pessoa pediu oração pela mãe que estava muito doente, havia quebrado o fêmur, estava na cama e o hospital não pôde fazer a cirurgia. E depois veio a pandemia e também não pôde fazer a cirurgia. Essa mulher ficou, acho que mais de um ano na cama. Aí minha mãe encontrou essa pessoa, a filha, e falou, e como é que está tua mãe? Ela disse, dona Irene, você vê, nós cuidamos tão bem dela que o osso colou sozinho. Foi agora para operar e o osso estava colado. Aí minha mãe disse, não foi isso, foi que Jesus curou. Então veja, irmãos, a pessoa tem facilidade para crer mais na capacidade dela do que crer que Jesus que fez. Na hora de pedir oração, ela lembrou de pedir oração. Pede lá, ajuda lá em oração, porque está assim, está difícil. Aí depois Deus faz, ela fala, não, a gente que tratou bem dela lá e o osso curou. Então, irmãos, veja como as pessoas são, é uma tendência, é uma tendência. E a gente pode correr nesse risco também. A gente vem, pede oração, e aí, irmãos, a gente está com problema, a gente vai no médico, o médico dá um remédio, medicamento, acerta, e aí a gente fala, puxa, aquele médico é bom. Aquele médico é bom. E a gente esquece que a gente vê aos pés do Senhor. Ele pode, irmãos, Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. E se Deus nos permitir, então, irmãos, nas próximas quartas-feiras nós vamos continuar esse tema. Uma fé verdadeira, ela não duvida. E nós vamos ver como homens e mulheres agiram por fé, quando muitas vezes nós não teríamos a mesma coragem. Amém? E que isso não é para eu e você sair daqui desanimado. O pastor falou que eu estou com pouca fé, e agora o que eu vou fazer? Não, é para você sair daqui mais animado. Você dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia de fé. Eu quero ser uma pessoa cheia de fé. Senhor, eu quero viver a minha vida, caminhar a minha vida por fé. Eu quero, Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam em mim uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que acredita, uma pessoa que confia no Senhor. E talvez até o teu exemplo, a tua atitude, possa chamar a atenção dessas pessoas. Vamos nos colocar em pé. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui. Estamos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, e a Tua palavra é viva e poderosa. Senhor, e nós queremos, ó Pai, entender um pouco mais, ó Deus, sobre a fé.
nós queremos aprender um pouco mais sobre a fé. Senhor, que nestas quartas-feiras que virão, o Senhor possa, Senhor, através do Espírito Santo, nos conduzir aquilo, Senhor, que é indispensável para nós acerca deste tema. Senhor, que nós possamos crescer em fé, que nós possamos, ó Deus, ser gigantes da fé. Ó Deus, a Bíblia, ela está repleta de relatos, mas há um capítulo de Hebreus que fala sobre uma galeria de homens, Senhor, que excederam em fé. Pai, que nós possamos também ser conhecidos, ó Deus, como pessoas que são cheias de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer. Ajuda-nos a viver os Teus milagres. Ajuda-nos a presenciar, ó Deus, a Tua glória. A vivermos de fato, Senhor, o sobrenatural. Ó Deus amado, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.